programa está de volta e a gente vai falar sobre fisioterapia preventiva. Eu estou recebendo aqui em nossos estúdios a Tâmara Ruffini, assim mesmo que se pronuncia, Isso, Tâmara, tá que é fisioterapeuta e é professora de educação física. Tudo bem, Tâmara? Uma boa tarde. Tudo bem, boa Prazer tarde. te receber aqui. Prazer é todo meu. Tâmara, eu queria, antes da gente começar mesmo o bate-papo, só pedir para você dar uma introduçãozinha para nós, que é o seguinte. Falando daquelas atividades que a gente faz em casa, no dia a dia, elas podem realmente ser prejudiciais ao decorrer de muitos anos? Se feita incorretamente, com a postura inadequada, sim. Né? Então, a dona de casa é uma atividade que não acaba nunca. Né? Então, todo dia tem que limpar a casa, todo dia tem coisa para fazer. E sendo assim, se fizer uma postura incorreta, aí pode sim prejudicar. As dores lombares, dores na região de ombro, que são muito decorrentes da dona de casa. E o que é essa fisioterapia preventiva que a gente vai conversar hoje? Hoje nós vamos falar de como usar o material que a gente tá no dia a dia. Então, vassoura, rodo, coisa que a dona de casa conhece muito bem. E hoje as mulheres têm 2 jornadas, 3 jornadas, não é? E sendo assim, faz tudo correndo, automatiza o movimento. Eu sempre brinco que é como dirigir. Quando a gente começa a dirigir, é muito difícil. Né? Depois automatiza, passa batom, né? Aprende, a mulher aprende tudo, exato. E limpar a casa, a mesma coisa. Né? A gente começa com aquela dificuldade de como fazer, a mãe, a sogra ensinando. E depois acaba automatizando e aí a gente o automático errado pode atrapalhar muito, a gente esquece da postura. Deixa eu avisar o pessoal que está em casa que a gente também vai conversar com o Márcio Aldecoa, que está ao vivo no espaço Life Saúde e também vai trazer orientações para nós. Boa tarde, Márcio. Oi, Jaque, tudo bem aí? Tudo bem. Nós estamos aqui no espaço Life, vamos mostrar para o pessoal como deve fazer um aquecimento inicial para uma atividade física qualquer, incluindo aí as atividades do lar, aí como a Tâmara está colocando para vocês aí. Agora, Márcio, eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte. Eu sei que você tem muitos alunos, muitas alunas e tudo mais, que fazem aí aula com você. Mas a pergunta que eu faço é, essas dicas do dia a dia, em casa, também são importantes para a qualidade de vida? Sem dúvida, né? A qualidade de vida começa em casa. Então, de certa forma, se ela não estiver se movimentando da maneira correta dentro de casa, não é? Logicamente, ela fora de casa também não vai estar se movimentando. Então, é uma via de mão dupla. O que a gente ensina para elas fora de casa, ela tem que usar fora de casa e também dentro de casa. Muito obrigada, Márcio. Daqui a pouquinho ele estará ao vivo novamente aqui no nosso programa e vai trazer orientações para nós sobre aquecimento. Já já ele vai falar com a gente sobre isso. E olha só, eu queria continuar conversando agora com a Tâmara, que está aqui nos nossos estúdios, e perguntar para você, o que a fisioterapia preventiva pode trazer? Quais são os benefícios dela? Então, o que acontece é que a dona de casa, eu brinco que a gente tem que terminar de limpar a casa e ter vontade de ir ao shopping ainda, né? O que geralmente não acontece. Exato. A mulher termina de arrumar a casa, ela não quer fazer mais nada. Não quer fazer mais nada. E a dona de casa, ela tem que ter essa vontade. Então, o que a gente pode fazer? Como o Márcio disse, os alongamentos, que ele vai passar daqui a pouquinho, para preparar o nosso corpo para aquela jornada. E aí, a gente utilizando o material corretamente, a gente vai evitar o quê? Dores. Né? O desconforto, não vamos colocar como dores, mas o desconforto. Região das costas, que é acabei de fazer a faxina e tô quebrada, não quero mais nada. A gente consegue evitar isso. Conseguimos. Tem estudos que mostram que 80% das mulheres a partir de 25 anos, quando termina de arrumar a casa, tem dor, né? Tem desconforto. Então, é importante a gente aprender um número bem e fazer... significativo, né? A maioria das mulheres, exatamente. Né? E eu queria que você também trouxesse uma orientação para nós, que é a respeito de quem está na terceira idade. Muitas mulheres que chegam na terceira idade, eu tenho, por exemplo, a minha avó Ione, a minha avó Vani, a avó Ione, eu sei que ela fica o tempo inteiro arrumando a casa. Ela não consegue ficar sem arrumar a casa. A gente pode chamar para sair, pode chamar o que for, a casa tem que estar um brinco antes de fazer qualquer coisa. Exato. Agora, na terceira idade, isso se agrava de alguma forma? Sem dúvida. O que acontece é que na terceira idade, assim, muitas pessoas acham que é a mesma coisa, vamos fazer do mesmo jeito. Então, aí vem o problema, né? Porque ela quer fazer da mesma jeito que ela fazia quando tinha 20 anos. E não é a mesma coisa, não tem a mesma
o mesmo equilíbrio, a mesma força. E antes ela tinha os filhos, às vezes, para ajudarem um pouco, agora não tem. Agora é tudo sozinha, às vezes os quartos ficaram. Eu dou exemplo para as minhas avós. Os quartos eles ficaram, tudo muito grande, e não querem sair daquela casa, e lá ficam com a casa inteira para limpar, né? E um agravante, querem fazer tudo no mesmo dia. Então, o que seria importante? Fracionar, cada dia um pouquinho, né? Não fazer, por exemplo... Eu vejo a minha mãe, eu brigo com a minha mãe, né? Eu brigo com a minha mãe, porque a gente tem a lavanderia em cima, então tem uma escada. Aí ela tá lavando roupa, tá fazendo comida, quer limpar a casa, tudo ao mesmo tempo. E não tem necessidade. Até porque, qual é o compromisso? Pois é. Né? Então a gente tem que fracionar mesmo essa limpeza, ver... O material, hoje nós temos materiais excelentes para trabalhar. Eu até brinquei com as minhas alunas, né? Elas querem usar cândida, cloro. Hoje tem tanto produto bom para usar, não precisa mais ficar lavando azulejo com escovinha de dente, né? Que antigamente fazia muito isso. Hoje não tem mais necessidade disso. Tem muita coisa material que pode ajudar na praticidade, exatamente. Né? Agora, a pessoa que está na terceira idade, você falou uma coisa e me fez pensar exatamente nisso. Ela sempre quer fazer a mesma coisa de quando ela tinha 25 anos e tudo mais. Ela pode fazer as mesmas coisas ou não? Assim, alguns cuidados devem ser tomados, né? Conforme vamos envelhecendo e a partir dos 30 anos isso acontece, nós temos que ter alguns cuidados com equilíbrio. Então a gente pede para o aluno tomar cuidado com força, a gente diminui força, tem a sarcopenia, que é a diminuição de massa muscular, nós temos a diminuição de massa óssea, então tudo isso tem que tomar cuidado. Porém, se realizar uma atividade física, se ela deixa de ser sedentária, passa a fazer atividade física, acredito muito que o Márcio vai falar muito sobre isso, então ela pode sim, né, fazer aquilo que ela tem disposição. Sabe que esses dias eu fui visitar minha avó? Eu fiquei sabendo que ela tá se pendurando na sacada para fazer... Gente, a hora que eu olhei assim, onde ela tava se pendurando, eu falei, vó, pelo amor de Deus, eu com certeza iria desequilibrar e cair. Quanto mais uma pessoa que já tá na terceira idade, né? Não pode. Tem que... Aposto que você tem muitas alunas assim, né? Que você fica sabendo que fazem essas posso mandar um beijo para elas, porque elas me cobraram muito um beijo, né? Para minhas aluninhas. Nós temos um grupo de quase 900 alunas praticando atividade física com a gente. Tem muitas na terceira idade? 80% dessas pessoas são da terceira idade. Agora, para chegar numa... Aproveitando até o que você falou agora há pouco, para complementar. Se eu começo a praticar, por exemplo, eu tenho 25 anos. Se desde já eu começo a tomar esses cuidados, praticar atividade física, quando eu chegar na terceira idade eu vou estar mais bem preparada? Com certeza, com certeza. A perda vai acontecer. Inevitável, porém, né? É inevitável. Porém, com uma intensidade menor do que quem não faz absolutamente nada. E o que é importante ressaltar também, que você começa aos 25, para aos 40, e quem começou aos 40 vai ter um ganho maior do que quem está parado, né? Então não pode parar, né? Tem que ser um trabalho contínuo. É que nem poupança, né? Você vai depositando e vai rendendo, se parar. Agora eu tenho mais uma dúvida, Tâmara, que é o seguinte, você estava falando sobre as várias jornadas da mulher. Exato. Muitas vezes o que eu percebo que as mulheres têm feito elas trabalham, têm que cuidar dos filhos, têm que cuidar do marido. Então, elas deixam aquelas atividades do dia a dia, assim, tipo, a louça às vezes tem que lavar, um almoço que tem que fazer. Agora, a faxina, elas deixam pro dia de folga. E daí o que acontece? Elas não querem mais sair, é aquilo que você falou, porque acabou. Exato. Dá pra ter um dia de faxina em que você vai acordar mais cedo, né? O marido provavelmente vai ficar dormindo no dia da folga. A hora que ele acorda já está quase tudo pronto. Aí ele fala, vamos sair para almoçar? E você já está cansada, você não quer sair para almoçar. Dá para ficar bem, para falar, tô com pique para sair para almoçar? Com certeza. Além de conquistar o marido para ajudar, né? Ah, essa é uma boa. Tem que ajudar. Eu brinquei com as minhas alunas, eu falei assim, olha, de quem é a culpa dos homens não ajudarem na faxina? É da mulher, né? Porque sempre a mulher que cria, né? Então, assim... mesmo assim, se não ajudar, tem como? Tem. A gente vai aprender como é que funciona, como é que a gente pode melhorar a postura no dia a dia, na hora de limpar um chão, de fazer as coisas. Então, dá para ficar bem disposto com os alongamentos que o Márcio vai passar, vai ficar Vamos para lá excelente. Agora, então, falar com o Márcio. Deixa eu avisar, então, as pessoas que estão em casa, o que vai acontecer. Então, é antes de eu começar a faxina, é isso, Tâmara? Antes e depois. É o primeiro passo. Antes e depois. Pode ser feito antes e depois. Márcio, passa pra gente quais são as orientações, então, agora para esse alongamento.
Legal, a gente vai fazer um alongamento aqui, se preocupando principalmente com os grandes grupos musculares. Então, a gente começa se espreguiçando, né, fazendo um alongamento aí de toda a coluna como um todo, né? Ela é dividida em 3 partes, a cervical, torácica e lombar. Depois a gente vai alongar a parte da coluna lombar, flexionando o joelho, dobrando lá o joelho, colocando o queixo lá no peito e alongando, né? E por fim, as pernas semi-estendidas, né? Um pouquinho só dobrado, não precisa estar totalmente esticado, e aí flexiona o tronco à frente. Estou colocando aí, falando português, claro, aí do dobrar e esticar, que é flexionar e estender, mas para que a gente fique claro e a gente entenda. Aí subiu, e aí depois a gente vai partir aí para, como a gente vai trabalhar com os braços, aí vamos alongar um pouquinho o braço, e a parte lateral do tronco, depois para o outro lado, né? Pode alongar a parte do ombro lá para trás, isso, Diogo está nos ajudando aqui, sendo o modelo, né? Do outro lado. Depois, uma das pernas à frente, a perna estendida, isso. Alonga aí toda a parte posterior das pernas, para o outro lado. Né? Fazer um alongamento da parte interna das pernas agora. A gente vai abrir as pernas, afasta a perna, né? Flexiona uma. Importante dizer que os 2 calcanhares têm que estar no chão, né? Tronco ligeiramente à frente, isso para o outro lado. Quanto tempo a gente vai fazer cada exercício desse, já que contando aí entre 15 e 20 segundos. Então eu conto até 15, conto até 20, aí voltou e faço esses movimentos. E por fim, uno as pernas, aí assim, as pernas esticadas, perna estendida, e vou até lá embaixo. Quem conseguir fazer o alongamento, quem é o Diogo, está colocando a palma da mão no chão, aí perfeito, tá? Uma condição excelente aí. Sobe toda vez que a gente estiver voltando, como ele está voltando agora, ó, ele volta bem devagarinho. A cabeça é a última que sobe, né? Para evitar a tontura, né? É importante dizer que não é porque está na terceira idade ou na melhor idade ou porque está ficando velho mesmo que não vai ter tontura, né? E por fim, aí a gente já pode começar a fazer nossas atividades aí. Eu quero te perguntar, certo? Quem não conseguir fazer todos esses movimentos, pode até onde alcançar, vai até onde conseguir, não tem problema, né? Exatamente, sempre respeitando o seu limite, né? E fazendo realmente no seu limite. Sentiu que vai dar um desconforto, um pequeno desconforto, aí pode parar e até conseguir fazer como o Diogo estava demonstrando lá, com a perna estendidinha e colocando a mão lá no chão. Mas sempre respeitando o limite. Muito obrigada, Márcia. É um prazer te ter participando do nosso programa ao vivo, aí no Espaço Life. Muito obrigada, um abraço a você. Obrigada ao Diogo também, que foi nosso modelo. Uma boa tarde. Eu que agradeço, Jaque, sempre à disposição. Um abração. Bom, agora eu vou continuar aqui com a Tâmara. Olha o que a Tâmara, o que trouxeram, o que eles prepararam aqui para vocês. Identificou, né? Identificou-se. Vamos lá, pode começar com as dicas que você achar mais importantes. Então vamos começar com a tábua de passar roupa, a pia, tábua de passar, a pia e o tanque, né? Que são companheiros do dia a dia, vamos dizer assim. O que a gente vê na tábua de passar? A tábua de passar hoje, ela tem várias alturas. Então a gente consegue regular essa altura. O ideal é que essa tábua fique na altura do quadril. Tá. Né? Para mim tá um pouco baixa, então também até por conta do salto, né? Em casa você não precisa fazer isso de salto alto. Não precisa, mas tem que limpar a casa elegante. Não precisa estar de salto alto, mas também não precisa estar com a camiseta lá, não precisa, né? Não. Partido tal, toda folgada. Não tem essa necessidade. Tem que limpar a casa com elegância, né? Então, na altura do quadril. O ideal é na altura do quadril. Para quê? Para que o nosso braço, então eu pego o ferro, porque o ferro tem um peso. Certo. Né? Então a gente brinca que os primeiros 10 minutos fica fácil. Depois começa a cansar, dá dor na região lombar, e aí a aluna começa a cansar, né? Então o que a gente faz? O ideal é que o nosso cotovelo fica 90 graus da tábua de passar. Certo. Então eu não posso deixar nem muito alto, então a tábua não pode estar acima, porque ela vai estar passando aqui, eu vou ter um desconforto na região do ombro. Certo. Tá? E nem muito baixo. Então se eu
no meu caso, ela está um pouco abaixo do que é o ideal, tá? Então eu vou curvar, inclinar meu tronco e a minha cervical vai ficar muito baixa. O ideal, então, é ter a postura para passar roupa. E também o que a gente pode ver é um toquinho embaixo da tábua. Para quê? Ou com os 2 pés apoiados no chão, ou com um toquinho para a gente descansar o pé. Então, ora a gente descansa o direito, ora a gente descansa o esquerdo, para a gente dividir esse peso. Bacana. E no caso da pia e do tanque, o quadril também seria a medida ideal? Seria a medida ideal. Como, olha, como lavar louça, por exemplo. Né? Às vezes a gente fica muito tempo lavando louça ou lavando uma salada. A gente tem que ter muita atenção a isso. Eu sempre brinco assim, tem o armarinho embaixo da pia, abre o armarinho e descansa o pé da mesma maneira. Esse descanso pro pé é legal. Exatamente. Se tiver muito fora, sim, se você já mora lá e pronto, e a pia já tá naquela medida, não tem como mudar, e tá muito, ou o tanque tá muito fora dessa medida do quadril que você falou. Eu posso usar, de repente, alguma coisa para ficar nessa altura? Normalmente, a altura é mais alta do que o que seria ideal. O que a gente pode... Hoje tem tablados que a gente pode usar com segurança, é importante ressaltar. Não aquilo que vai escorregar na sua cozinha e você vai tomar um tombo, né? Não dá para ser assim. O que a gente pode falar é do tabladinho. Se tiver muito baixo, a gente pode usar o afastamento das pernas. Então a gente pode afastar as pernas para ficar numa medida adequada. Vamos passar para cá, para essa área que eu já derrubei tudo, inclusive? Vamos falar da vassoura, né? Que a vassoura é a companheira... Pois é. Né, de todos os dias. Sejamos sinceros, todos os dias tem que varrer, né? Todos os dias. Posso ir à frente, né? Acho que é melhor para mostrar. Então, o que a gente vê na vassoura? Quando a gente utiliza a vassoura, a gente vai varrer em curva a coluna. Então, inclina, flexiona o tronco. Certo. Né? O ideal. Então, o que a gente sempre fala? Elegância para varrer. Então, vamos tentar. Ora do lado esquerdo, ora do lado direito, para a gente alternar durante todo o serviço. E como fazer para limpar embaixo? Então, não ficar abaixando para varrer no dia a dia. Isso, nunca, né, inclinar o tronco à frente. Certo. E aí, como fazer para limpar embaixo das coisas? Né? Porque é uma dificuldade. O ideal é afastar as pernas, flexionar os joelhos para a gente distribuir o peso, flexionar para poder fazer o movimento. Tá. Ah, mas que eles falam sempre, eu tenho dor nos joelhos. O que a gente pode usar? Um banquinho. Então a gente senta para poder... Ah, que boa ideia, gostei do banquinho. Aí o pessoal fala, mas banquinho é coisa de preguiçoso. Não é. Ainda mais que é uma atividade diária, né? É o conforto para sua coluna. Certo. E o rodo? Deixa eu pegar aqui. O rodo, o que acontece? O tamanho, só deixa eu mostrar. O tamanho normalmente do cabo que vem é do tamanho da vassoura. Hoje nós temos a opção de alongar esse cabo da vassoura. Certo. Então, o que acontece muitas vezes? Quando a gente usa o rodo, eu pego, faz de conta, né? Vamos abaixar um pouco aqui para ver o tamanho. Eu vou pegar na ponta do rodo, eu vou novamente... Exatamente, totalmente assim que a gente usa, né? Não é, Juliana? E o balde no chão. Normalmente a mulher usa o balde no chão. Para de... Walter tá falando que eu não faço nada, que eu tô só falando a gente por tabela. Não é bem assim, mas pode continuar. Ah, que bom, né? Então, toda mulher faz, não tem jeito, não dá pra fugir. Não tem por onde falar que nunca faz. Verdade. Então, o que a gente faz? De novo. Só que o movimento do rodo, normalmente, o que acontece? Nós ficamos o tempo todo assim, né? E aí tem o balde. Então, nós nos agachamos para pegar o balde. O ideal, então, o que seria? Colocar o balde em uma superfície mais alta, um banco, uma cadeira, alguma coisa assim. E alongar o cabo. Entendi. Hoje a gente já tem essa opção no mercado desse alongamento. Então, quando eu vou limpar, ó, eu não vou... Você já não vai precisar Eu não abaixar. vou precisar. Eu tenho essa opção. Então, sempre ficar... Elegante. Você pensar na elegância. Será que eu vou eu aqui, ó, um pouco? Assim, ó.
Não ia dar certo, né? Não, mas o que importa é não ficar assim, é isso? Isso. É tentar ficar assim e sempre distribuir uma vez de cada lado, é isso? Exatamente. Agora, fala, Walter. Se eu fosse varrer como eu faria, eu ia fazer assim na hora. Assim, assim, assim. Tá errado, já entendi que tá errado. É assim o certo, ó, Walter. Para você precisaria de um cabo maior. Um cabo maior. Ah, e a vassoura também pode, né? Já tem agora as vassouras já também alongam, né? Todos eles a gente consegue trocar. Esses aqui, entendi. Dá pra você, de repente, ir trocando, isso. Né? E esse aqui é uma boa ideia? Olha, já tem bastante no mercado. Já tem bastante. Lá em casa tem também. Tem também? Tem, é uma boa, não? Certinho. Tá certo? Ah, que bom. Está. O que a gente tem que é minha mãe que usa muito mais que eu, né? Mas pode continuar. O que a gente vê, pessoal, muita gente gosta, muita gente não gosta, é uma questão de adaptar o que você faz, né, o seu dia a dia, aos materiais. Certo. Esse aqui é uma boa opção. Por quê? Eu tenho essa opção da alavanca. Quando ele está molhado, eu puxo a alavanca para ter a diminuição aqui, diminuir a água, para secar. Então é uma opção, porque eu estou limpando, né? E a hora que eu puxo a alavanca, eu não vou fletir para trocar o pano, qualquer outra coisa. Molhar o pano, torcer o pano, acho bem mais prático isso aí. Exatamente. Mas tem gente que ainda prefere continuar usando pano, né? Ainda tem. Mas pensando em toda essa qualidade que você está falando para nós, o ideal é trocar por um desse. Se a pessoa se adaptar, sim. Melhor. Se não, posso continuar usando pano? Pode continuar. Eu tenho só um minuto, eu tenho que encerrar já. Você acredita, Tâmara? É uma pena. Mas vamos mostrar só que pode. Posso mostrar a pazinha? Pode. Ó, a gente hoje tem a opção da pá com cabo alto. Então bem melhor e bem maior. Isso, não precisamos, mas... Daquela pá que você tem que abaixar mesmo, né? Exato. Então a gente vai usar a vassoura pra... Tâmara, você volta. Vamos combinar de você Com voltar? certeza. Porque você deu muitas dicas, mas eu acho que tinha mais coisa para falar. Tá convidada já para voltar ao nosso programa. Quero agradecer muito a você, ao Márcio. Obrigada pela estrutura que vocês trouxeram aqui ao nosso programa para explicar para vocês aí de casa dicas importantes. Tenho certeza que você gostou. Quem quiser entrar em contato com eles, o telefone é o 0 operadora 11 4232 1193 4232 1193 e também o site, se você quiser acessar, é o www.lifepqv.com.br. www.lifepqv.com.br. Tâmara, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou para o intervalo rapidinho, daqui a pouco eu tô de volta. Você vai ficar agora com as notícias do Jornal Toda Hora. Não saia daí. Eu estou na graça de Deus, eu venci na graça de Deus. Eu sou do bem, eu sou